Bom dia a todos. Em nome da comissão do processo eleitoral que se inicia agora para a próxima diretoria do Sena, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Adriana e o Fábio pela disponibilidade em se candidatar. Não posso mentir que é uma tarefa fácil, não é. Não vou mentir que 4 anos passa rápido, só passa rápido para a Copa do Mundo. Para você estar na diretoria. Os 2 últimos meses, então, você conta o segundo. Mas é a hora de a gente devolver um pouquinho do nosso tempo para a instituição. Então, eu realmente acho que é uma missão nobre, que é muito legal que vocês tenham se candidatado. Eu agradeço muito como vice-diretor e também como presidente da comissão. Eu agradeço a presença de todos. Eu justifico a ausência momentânea do nosso diretor, que ele está numa banca de TCC. Como banca de TCC é rápida, ele disse que logo estará aqui. Nós vamos ter uma breve apresentação. Eu agradeci você já por terem vindo. Não? Sim ou não, Marília? Não? E não agradeci vocês. Eu queria imensamente agradecer a presença de todos, em nome do professor Boaventura, que é nosso decano, que está aqui, que podia estar cuidando dos netinhos, está aqui firme assistindo a esse debate. Em nome do professor Boaventura, eu queria agradecer a presença de todos. Nós vamos ter uma breve apresentação. Essa breve apresentação pode variar de 20 a 30 minutos, é à vontade, os candidatos que escolhem. E depois nós vamos abrir para perguntas e nós vamos encerrar essa reunião às 11h30. Isso será, caso termine as perguntas antes, nós não precisamos ficar aqui até 11h30. Mas, caso hajam muitas perguntas, nós vamos até 11h30 e a mesma coisa será feito no debate, na apresentação da outra chapa, Marli Figueira, na próxima sexta-feira. Assim, a gente tempos iguais para as 2 chapas, tá bom? Eu, de antemão, gostaria de explicar que esse não é um debate, não é uma lavação de roupa suja, é perguntas aos candidatos que estão aqui de boa vontade para a nova diretoria do Sena. Então, desde já, eu falo que, com a minha delicadeza costumeira, eu não vou tolerar perguntas picantes, desafiantes ou que eu julgue desnecessárias e mal educadas. Queria deixar isso bem claro, que nós estamos aqui de uma maneira civilizada e eu peço todo o respeito aos 2 candidatos e a esta casa, principalmente a esta casa. Isto posto, eu passo a palavra a Adriana e ao Fábio para essa apresentação, depois eu retomo a palavra, os 2 candidatos vão ficar aqui na berlinda e nós iniciaremos as perguntas. Quando das perguntas, a gente precisa falar no microfone, porque nós estamos onde nós estamos? No YouTube. Então, para que a pessoa escute, nós temos que falar no microfone. Para isso, eu vou pedir que algum de vocês se habilitem a circular o microfone pela plateia. A Camila já está aqui e vai circular o microfone pela plateia. Então, de novo, muito obrigado à presença de todos e, por favor, recebam com uma salva de palmas a Adriana e o Fábio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Sena pela oportunidade e ao professor Martinelli, aqui, que está comandando essa comissão eleitoral e esse processo. Queria agradecer, então, por essa oportunidade de a gente apresentar as nossas ideias. E queria também agradecer a presença de quem está participando pelo YouTube, nesse momento, ou que venha assistir posteriormente. Possivelmente, membros das unidades afins estejam participando, porque são também membros da nossa comissão eleitoral. Então,
em nome da chapa, né, eu vou iniciar, daqui a pouco o Fábio vai falar um pouco também. Nós estamos aqui candidatos a essa gestão 2026-2030. Eu sou a Adriana Martinelli, como a maioria dos presentes aqui já sabem, candidata a diretora, e o professor Fábio Rocha, candidato a vice-diretor. Nós somos ambos professores titulares aqui da casa e desenvolvemos nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão aqui dentro. Então, vou fazer uma pequena apresentação, né, particularmente também porque isso fica gravado, a gente falar um pouco sobre o SENA e as particularidades dele, né. O SENA é um instituto especializado da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é composta por unidades plenas, são 42 unidades plenas, que são as unidades que têm curso de graduação. Somos 5 institutos especializados e 4 museus, né. O SENA é um dos institutos especializados, é o maior instituto especializado da USP, que tem corpo próprio, tanto de docentes como de servidores técnico-administrativos. Atualmente temos 30 docentes, que em breve teremos o acréscimo aí de 7 novos docentes que prestarão um concurso no início do ano que vem. Temos atualmente 112 servidores técnicos e administrativos. Pós-doutorandos, cerca de 40, pós-graduandos, cerca de 120 a 130, orientados por docentes aqui do SENA, tanto no programa de pós-graduação do SENA, o PPG Ciências e o PPG Interunidades, e também alguns alunos que os orientadores orientam em outros programas, tanto da Exalc como de outras unidades. Também, né, compondo o nosso SENA, temos cerca de 45 estagiários hoje, professores, visitantes e colaboradores que desenvolvem suas atividades dentro do SENA. Nós somos divididos em 3 divisões científicas, a divisão de funcionamento de ecossistemas tropicais, a DVPROD, que é a divisão de produtividade agroindustrial e alimentos, e a DVTEC, que tem o nome mais longo de todos, desenvolvimento de métodos e técnicas de analíticas e nucleares. Além dos 2 programas de pós-graduação e as outras atividades que vários de nós desempenham e ainda outros programas de pós-graduação aí da Exalc e de outras unidades, o SENA tem uma intensa atividade de graduação nos diferentes cursos da Exalc, particularmente nos cursos de engenharia agronômica, ciências biológicas, engenharia florestal, ciências dos alimentos e gestão ambiental. Então, nós temos uma participação intensa nessa atividade. E trabalhamos com a missão do SENA, que é gerar e difundir o conhecimento científico e tecnologia para a sustentabilidade agrícola e ambiental, através dos 3 pilares da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão universitária. Agora sim. Então, eu queria fazer uma relativamente breve apresentação sobre a minha trajetória aqui no SENA, um pouco anteriormente, né, começando com... eu sou engenheira agrônoma, formada na Universidade de Londrina. Vim para Piracicaba, inicialmente, para fazer o meu mestrado, que foi feito na Exalc, no Departamento de Fitotecnia, sob a orientação do professor Salim Simão, que é pai do nosso Moisés aqui, né? Então, por isso que a gente brinca e diz que nós somos primos, porque eu tive sob a orientação do pai dele durante todo o meu mestrado, e com uma coorientação do professor Antônio Natal Gonçalves, que foi quando eu comecei a desenvolver as minhas atividades que eu desenvolvo até hoje na área de biotecnologia vegetal, mais voltado ao desenvolvimento de plantas, na parte mais estrutural, né, da morfogênese in vitro e do desenvolvimento de plantas. Na sequência, fiz o doutorado, logo terminando o mestrado, já conseguindo uma bolsa já antes de sair daqui do mestrado, indo para a Universidade da Geórgia, onde eu desenvolvi o meu PhD. Também no Departamento de Horticultura, e ainda trabalhando sempre com biotecnologia vegetal. Fiz a livre docência no SENA posteriormente, aí, em termos de formação e títulos, em 2005.
Então, fui aqui no Sena professor doutor, a partir de 1996, quando terminei o doutorado, vim com uma bolsa do CNPq, de recém-doutor, e também obtive um projeto de jovem pesquisador da FAPESP para o desenvolvimento da pesquisa. Após cerca de 10 anos, eu fiz a livre docência aqui no Sena, também na área de biotecnologia, e passei a professora associado, e hoje sou professora titular desde 2017, feito também o concurso aqui no Sena. Tive 2 oportunidades de realização de períodos prolongados no exterior, primeiro na universidade, na Ohio State University, em Wooster, Ohio, e por cerca de 1 ano e 3 meses, e como professor visitante também na Varney University Research em 2007, por um período mais curto, onde eu já tive a oportunidade de estabelecer diversas colaborações, né, com grupos que eu mantenho até hoje. Então, a minha atuação, né, em ensino e pesquisa e extensão, ela está relacionada, como eu mencionei, à biotecnologia vegetal, né, trabalhos em propagação, transformação genética e desenvolvimento e propagação em plantas, focando bastante nos aspectos de morfogênese, morfologia e reprodução vegetal. Isso foi uma demanda que a gente teve já quando eu fui fazer o doutorado. Era uma área que faltava bastante para o entendimento desses processos biológicos, né? E eu me direcionei a isso, e durante o doutorado foi quando eu me especializei nessa área. Então, no ensino também, as disciplinas que eu ofereço são relacionadas a essas áreas. A primeira disciplina de graduação oferecida pelo Sena foi a nossa, que foi criada entre eu e a professora Beatriz, que já é aposentada, de cultura de tecidos vegetais. E, até hoje, ela é oferecida atualmente por mim e um colega da Exalc, que contribui nas aulas. Institucionalmente, eu participei desde muito cedo aqui no Sena, na parte administrativa, né? Logo que eu entrei no Sena, o primeiro convite que eu tive para participar de uma comissão foi feito pelo professor Zagato, para eu participar como membro representante na comissão de pós-graduação. E, desde então, foram muitos anos que eu passei como membro, como vice-presidente, como presidente da CPG, e que foi também quando eu comecei a interação de trabalho junto com o professor Fábio, né, fazendo parcerias aí na presidência e vice-presidência da CPG mais recentemente. Fui também presidente da CRINT do Sena por cerca de 6 anos, de 2014 a 2021, talvez. E sempre estive muito preocupada com em buscar, cadastrar toda a atividade internacional que era feita pelo Sena, que era muita até hoje, mas ela não era registrada nos sistemas da USP. Então, a gente sempre buscando, né, com a ajuda, inclusive, do Gilson, que está aqui presente, e trabalhando junto ao CANI, em São Paulo, para a gente conseguir divulgar essas atividades que são feitas pelo Sena, que são de extrema importância, e organizá-las, né? Também fui, juntamente com o Fábio, né, fizemos uma chapa para a primeira comissão da CIP, né, a Comissão de Inclusão e Pertencimento, que foi criada mais recentemente, né, durante essa gestão reitoral, que criou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E participei como representante, e ainda participo no Conselho Deliberativo, participei da CPG e CPQ, participo hoje da CEIBio, que é a Comissão de Bioinformática, participei do Conselho Gestor da FEALC e da AgriSUS, COC Ciências Biológicas, já participo ainda, e participei em vários mandatos, várias gestões. E o Conselho Gestor do Campus também, atualmente faço parte. Então, eu acredito que toda essa atividade ela foi me levando muito à atividade de gestão aqui no Sena, e ela eu acredito que ela prepara a gente bastante para os desafios que a gente pode vir a enfrentar
nesse cargo que a gente está pleiteando nesse momento. Na parte de coordenação de projetos de pesquisa, sempre tive uma visão muito de mobilidade de estudantes e docentes, tendo vários projetos que levaram a alunos pós-docs participarem de colaborações no exterior. E também projetos de duplo diploma, que hoje no SENA nós temos com a Universidade da Sapienza de Roma, temos com Wageningen University e tenho uma conversa com a Universidade da Geórgia tentando aprimorar essa possibilidade. Então, iniciei essas ideias quando fazia parte da CRINT. Então, como atuações interinstitucionais, bom, eu já falei algumas, mas vários projetos que eu coordenei, trabalhei junto com outras universidades no Brasil, a UFRN, a UFRB, a UFRJ, a Embrapa, principalmente o Senargem, em Brasília, projetos no exterior com a Universidade da Geórgia, Ohio State University, University of Tennessee, Purdue, a Wageningen, em Holanda, mais uma vez. Tive vários projetos em que a gente teve essas colaborações. Mais recentemente, um projeto da União Europeia, fiz parte com a coordenação do pessoal da Universidade de Pádua. Projetos com o setor privado, algumas empresas, principalmente na área florestal, na área de biotecnologia, e aqui mais recentemente a Helix, num trabalho de reprodução em plantas, em desenvolvimento desenvolvimento floral em diferentes espécies. Atuo atualmente como editora-chefe do periódico da Springer Tropical Plant Biology e editora associada de alguns periódicos já com um período mais anterior. Sou bolsista do CNPq 1D, durante a minha vida toda busquei sempre manter essa bolsa, acho que não a tive por 1 ou 2 anos por perda de prazo. Então, basicamente, acho que essas atividades todas que eu desenvolvi foram sempre voltadas, né, para o SENA, sempre pensando nas atividades, muito voltada a colaborações, a organização dos trabalhos que são feitos dentro do SENA, buscar a visibilidade dessas atividades, sempre busquei esse foco. Fábio, passo para você. Você fala de você, depois eu volto. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Eu também agradeço a todos pela presença. Esse é um momento muito importante, né? A gente está num processo de seleção aí para a diretoria do SENA, né? Estamos numa semana muito rica aí recebendo as chapas para a candidatura reitoral, né? Então agradeço a todos pela presença. Em nome do professor Martinelli, eu agradeço também à comissão eleitoral que tem conduzido esse processo, né, de eleição do diretor e vice-diretor. Eu sou Fábio Rocha, sou químico, sou docente aqui da DVTEC do SENA, atuo particularmente no Laboratório de Química Analítica Henrique Bergamin Filho, sou pai de 2 meninas, tá? E minha formação está listada aqui. Eu sou bacharel em Química pela Universidade Federal de São Carlos. E, durante esse curso de graduação, eu tive o meu primeiro contato com o SENA. Tá? Eu estive como estagiário aqui no Laboratório de Química Analítica, sob orientação do professor Francisco Krug. E esse processo, que durou aproximadamente 6 meses, foi decisivo para a minha decisão de seguir atuando na área de Química Analítica e também atuando na área acadêmica. Tá? Quando eu comecei a graduação, eu pensava que eu iria trabalhar numa indústria, né? Não, mudei de ideia e fui muito influenciado pela pesquisa conduzida aqui no Laboratório de Química Analítica, de excelência, com muita inserção internacional. Nós tínhamos, na época, 5, 6 pesquisadores atuando no laboratório, uma série de pós-graduandos. Tive o prazer de ser orientado primeiro pelo professor Krug e depois, posteriormente, pelo professor Boaventura. Eu retornei, então, para fazer um mestrado também na UFSCar e trabalhei com análise em fluxo, que é um processo que surgiu aqui no SENA. O SENA é pioneiro mundialmente nesse processo. O professor Boaventura é um dos pioneiros nessa área. Tá?
E isso eu fui orientado pelo professor Joaquim de Araújo Nóbrega, que também é egresso aqui do Sena. Então, minha vida continuou sendo, tendo correlações, né, em termos de pesquisa com o Sena. Isso me motivou, no doutorado, a ser orientado pelo professor Boaventura. Eu já o conhecia, já o admirava, como pós-graduando, né, como graduando, na verdade, né? E eu voltei, então, retornei para ser orientado pelo professor Boaventura e terminei o meu doutorado em 2000. Passei por um período de pós-doutorado de aproximadamente 2 anos. E, em 2002, eu fui contratado como docente no Estudo de Química da USP. Tá? O Estudo de Química é um dos principais centros de pesquisa na área de química, também um dos pioneiros na área de química no Brasil. E eu fui docente do Estudo de Química até 2010. Tá? Durante esse período, eu fui também professor visitante na Universidade de Valência, na Espanha. E, em 2010, eu fui contratado aqui no Sena. Eu fiz um concurso de ingresso aqui no Sena, como docente. Ingressei como professor associado, porque eu tinha feito a livre docência lá no Estudo de Química, na área de métodos espectroanalíticos. E, desde o ano passado, eu tenho o prazer, né, de satisfação de ser professor titular aqui do Sena. Minha área de pesquisa, vinculada a métodos espectroanalíticos, análise em fluxo, química analítica verde, aqui uma clara influência, né, do grupo de pesquisa aqui do Sena, e eu comecei essa linha de pesquisa lá no Estudo de Química, voltado à química analítica verde. Ministro, desde que eu fui contratado no Sena, a disciplina de métodos instrumentais e análises químicas. Já ministrei 4 disciplinas diferentes na pós-graduação, atualmente essas são as vigentes: Fundamentos de Química Analítica e Métodos Espectroanalíticos. Eu tive bastante atuação, né, no Estudo de Química, como membros representantes em colegiados, em conselho de departamento, congregação de estudo de química, comissão de graduação. Quando eu fui contratado no Sena, eu continuei com as atividades de representação, né, fui representante dos professores associados, por diversas vezes eu fui representante no CD, fui membro do CD, com base nas outras funções desempenhadas, mas, principalmente, na contratação aqui, eu passei a atuar mais diretamente em atividades ligadas à gestão. Eu fui chefe técnico, na época era diretor, né? Chefe técnico de divisão da DVTEC, durante 2 mandatos consecutivos. Eu trabalhei junto à professora Adriana em 3 mandatos, como na coordenação do programa de pós-graduação em ciências e também na presidência, em 2 mandatos como vice-presidente e em 1 mandato como presidente, e ainda em outro mandato eu fui vice-coordenador e vice-presidente, juntamente com a professora Elizabeth. Eu tive também a experiência de coordenar vários projetos de cooperação internacional, listei aqui, principalmente com Portugal, Espanha, mas também um projeto com a República Tcheca. Em termos da atuação externa e ao Sena, né, eu fui tesoureiro, primeiramente, depois diretor da divisão de Química Analítica da SBQ. A divisão de Química Analítica é uma das maiores, né, divisões da SBQ. E esse processo organiza, entre outras coisas, as reuniões anuais da SBQ. Acho que muitos já tiveram a oportunidade de participar. São reuniões que chegam a ter 4.000, 4.500 participantes, né? Sou atualmente conselheiro da Associação Brasileira de Química. Eu fui membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Isso é uma oportunidade aberta pela ABC para pesquisadores com até 40 anos. Eu tenho um pouco mais de 40, então eu deixei de ser membro afiliado, mas tive essa satisfação de ser. Participei também de várias redes temáticas, projetos FAPESP, INCT, CETEPetro, cooperação internacional, né, com a Universidade do Porto, Universidade de Valência, envolvendo mobilidade de docentes, mobilidade de pós-graduandos. Eu atuei durante
várias oportunidades como editor convidado de várias revistas. Em 2013, eu assumi como editor acadêmico do Journal of Analytical Methods in Chemistry, que é editado pela Wiley. E, desde 2023, eu atuo como editor da Atalanta, que é um dos principais periódicos na área de química analítica, e da versão aberta, né, Atalanta Open. Esse é um trabalho que eu tenho me dedicado bastante. Para vocês terem uma ideia, em torno de 450 artigos por ano submetidos à Atalanta para cada um dos editores. Desde a minha contratação na USP, em 2002, logo em 2003, eu passei a ser bolsista de produtividade do CNPq. Atualmente, eu sou bolsista nível 1C. Recentemente, na verdade, desde 2023, eu fui incluído na lista aí dos pesquisadores mais influentes. Eu fico feliz porque o SENA tem um grande destaque nessa lista, né? O professor Martinelli ressaltou isso aí nas reuniões com as chapas, né? Isso mostra a força que nós temos de pesquisa e temos igualmente forças em ensino e em extensão, né? Então, eu agradeço a todos. Eu vou devolver a palavra à professora Adriana, e a gente fica à disposição depois para discutirmos. Obrigada, Fábio. Bom, então nós vamos procurar fazer uma apresentação breve aqui sobre alguns pontos principais, algumas metas que a gente propõe para essa gestão a qual nós estamos nos candidatando, procurando enfocar, né, o centro, o SENA ligado à USP, a sua ligação à Universidade de São Paulo, né, como um instituto especializado que eu mencionei, buscar apontar algumas questões de infraestrutura, sobre divisões científicas, comissões estatutárias e a gestão em si. Então, nós vamos procurar abordar alguns pontos relacionados a esses temas. Claro que a gente não aborda tudo e algumas coisas vão, obviamente, ficar depois para a gente responder na série de perguntas que nós teremos na sequência. Então, a gente vê o SENA como um instituto de pesquisa da Universidade de São Paulo, como eu mencionei, um instituto especializado, que ele deve atuar de uma forma inovadora em temas atuais e nessa interface que está relacionada à nossa missão, que é a agricultura e o ambiente, né? Então, basicamente, nós somos um instituto multidisciplinar, mas todas as atividades que a gente desenvolve aqui dentro, elas têm uma relação com essa interface entre agricultura e ambiente, ou mais direta com o ambiente, ou mais direta com a agricultura, que são temas fundamentais, inclusive de pautas brasileiras, né? Que, inclusive, a gente está num momento muito relacionado a isso, com essa reunião da COP que nós temos agora em Belém, ocorrendo na semana que vem. As atividades do SENA, elas precisam ocorrer de forma ágil, com um contínuo diálogo entre as pessoas, e uma forma fundamental de trabalho que a gente procura sempre enfocar é a busca pela identificação de dificuldades que qualquer um de nós venha a ter para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver a missão, para contribuir na missão do SENA. Então, essa identificação de dificuldades é uma forma importante de trabalho que a gente vê como importante para o transcorrer das atividades do SENA, buscando melhorias e uma maior interação interna entre as pessoas, entre os setores, entre as divisões, e também externamente, né, a função do SENA sempre visando devolver à sociedade aquilo que a gente recebe deles com a existência da Universidade de São Paulo, que, na verdade, é totalmente relacionada à sociedade e aos impostos que são recebidos pela universidade. Então, é importante a promoção de discussões científicas abrangentes e um ensino de elevada qualidade, como nós já temos, mas o SENA tem os 2 programas de pós-graduação, que são nível 7, nível máximo da CAPES, e a manutenção, atingir o nível 7 é difícil, manter o nível 7 é mais difícil ainda, né? Porque a gente tem que
trabalhar continuamente para manter esse status, e a gente não pode se descuidar. Então, isso é importante, a forma de trabalho levar a esse ensino de elevada qualidade, e as discussões científicas abrangentes são importantes para que a gente desenvolva as atividades de pesquisa, que são as atividades de pesquisa que nos levam ao ensino de pós-graduação e de graduação que nós temos dentro do SENA. Trabalhar sempre com transparência, atendendo às demandas da sociedade, tanto as demandas internas como as demandas da sociedade, seguindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é elaborado pela ONU e que hoje faz parte de todas as propostas e todos os editais de agência de fomento, a gente mostrar onde que a gente está conseguindo contribuir para esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E um fator extremamente importante que a gente vê para as atividades, né, do SENA é uma divulgação ativa dessas ações, que é importante para que a sociedade consiga ver qual é a nossa função, para que o SENA existe, né? Uma pessoa que nunca entrou no SENA, que passa aqui na frente, tem a possibilidade de conhecer, através das nossas divulgações, tanto científicas quanto através de redes sociais ou do próprio site institucional. Essa divulgação ativa ela tem que acontecer durante todo o tempo. Fomentar essa integração e ações de acolhimento dos novos docentes. Como eu mencionei anteriormente, no ano que vem nós vamos ter 7 novos docentes. Recém tivemos a contratação do professor Maurício, que foi o último contratado aqui. Então, praticamente são 8 novos docentes que a gente está iniciando o novo ano de 2026. Então, promover essa integração, né, nas ações de acolhimento para esses docentes, aos novos servidores técnicos que a gente espera ter, técnicos e administrativos que a gente já tem tido durante os anos e espera ter continuidade nesses novos claros, pós-graduandos, pós-doutores e toda a comunidade que nós temos aqui no SENA. Então, isso é de suma importância para o trabalho de qualquer pessoa que venha a dirigir essa instituição nos próximos 4 anos, que esperamos ter o apoio de vocês. Então, falando inicialmente sobre o SENA e a posição do SENA dentro da USP, como eu mencionei anteriormente, somos um instituto especializado, temos uma característica de unidade de ensino, mas não o somos um instituto especializado, que deve focar, então, mais na pesquisa, mas sempre associado à pesquisa, ensino e extensão, que são indissociáveis, né, na atividade da universidade. Uma carência que nós temos, e todos os institutos especializados e museus da USP têm, é a representação plena nos conselhos centrais. Atualmente, nós temos representação no Conselho de Pesquisa, nós temos representação no Conselho da PRIP, mas nos outros conselhos da pós-graduação, da pós-graduação, nós temos três unidades que se revezam, então, a gente tem representação apenas, e na graduação, nós não temos uma representação, e no Conselho de Cultura e Extensão, nós temos o diretor como representante, e esperamos que, em um futuro em breve, a gente possa ter a representação através da criação da comissão de Cultura e Extensão que está sendo criada. Mas isso é fundamental para que nós, membros da comunidade do SENA, tenhamos uma atuação mais ativa dentro da universidade, participando das interações que ocorrem dentro dos conselhos centrais e, principalmente, do conselho universitário, que é onde as decisões são tomadas, onde a gente tem as primeiras informações sobre editais, sobre discussões e participação ativa com voz e voto, né? Então, para nós, isso é um ponto fundamental, que desde 2005, quando eu entrei no Conselho de Pós-Graduação, no CELPGR, que é o Conselho de Pós-Graduação, a gente vem tentando lutar, cada gestão faz essa promessa, mas isso acaba nunca sendo efetivado.
Então, acho que isso nós estamos, talvez, chegando no momento em que isso vai acontecer, e a gente espera, de fato, que a gente consiga dar esse importante passo em tornar o SENA não só um instituto especializado, mas uma unidade que seja vista dentro da universidade como uma unidade como todas as outras, né? Que tenha voz e voto em todas as decisões. Todo instituto especializado, ele, por questões, por regimento, ele é um órgão de integração, então ele é ligado a unidades afins. As unidades afins definidas no nosso regimento do SENA, definidas pelo Conselho Diretor, através de discussões das parcerias mais próximas que a gente tinha, são a Exalc, que é a nossa co-irmã aqui do campus, né, com quem a unidade que a gente tem mais afinidade e mais contato e interações, tanto em ensino como em pesquisa. A FISEA, né, em Pirassununga, o IAG, o IB e o IQ em São Paulo. São as 3 unidades que estão localizadas no campus central. Nós temos colaborações mais esporádicas com essas 4 unidades que estão mais distantes de nós, e nós entendemos que seria importante e salutar para as nossas atividades de pesquisa e ensino se a gente promovesse maiores discussões científicas com essas unidades que atuam em áreas afins com as áreas que nós atuamos dentro do SENA, a promoção de eventos integrados, projetos conjuntos em ensino, pesquisa e extensão. Claro que a ideia não é integrar todas as pessoas, mas procurar ampliar essa interação, inclusive porque nós sabemos que quanto maior a interação com outros grupos de pesquisa, melhores são os resultados de pesquisa que a gente desenvolve. Só te avisar que já deu meia hora, não tem problema, está escrito, só pode se... Obrigada por me avisar. E, como eu já mencionei anteriormente, trabalhar na visibilidade das atividades do SENA, tanto através de atualização do site, como trabalhar com as diferentes redes sociais, que a gente hoje sabe da importância delas, para que o SENA seja visível externamente de uma forma mais reconhecida por toda a sociedade, que é extremamente importante para a nossa atividade. Em relação à parte de infraestrutura e gestão, a gente tem a gente gostaria de procurar sempre sistematizar essas demandas de infraestrutura que nós temos através das divisões científicas, procurar tornar isso estratégico para a elaboração de projetos, busca de recursos junto à administração central e uma participação mais ativa nas atividades da prefeitura dentro do campus, para que a gente tenha uma igualdade maior de recursos aí nas atividades que a prefeitura do campus desenvolve, buscando a formação de espaços integrativos para a comunidade, para o trabalho de todos, salas de reuniões, melhores áreas de convívio das pessoas, para que a gente tenha maiores possibilidades e mais facilidade para discussões de projetos e de atividades de importância para o desenvolvimento do nosso trabalho no SENA. Consideramos importante aprimorar e integrar a divisão administrativa, acadêmica e científicas, procurando ter a certeza de que todos os membros do SENA tenham a plena noção de que todos os integrantes na nossa comunidade são importantes para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, não importa qual é a posição que nós estejamos, nós temos uma contribuição a dar e temos que participar do processo das atividades do SENA. Todas as unidades vão ter que fazer uma revisão aí do projeto acadêmico, que atualmente é feito a cada 5 anos, então isso vai entrar aí no ano de 2027, a renovação do nosso plano acadêmico, e isso é importante que a gente promova discussões dentro do SENA para a gente rever visão, objetivos e as ações que a gente planejará para o próximo quinquênio, que vai
está relacionado com a próxima gestão e a futura gestão que vem na sequência. Discutir e estabelecer metas para contratações de docentes e funcionários. Nós acreditamos que é importante a gente discutir, juntamente com o projeto acadêmico também, né, mas a manutenção das áreas estratégicas que a gente pretende manter no SENA, assim como o estabelecimento de novas áreas de pesquisa e que isso esteja relacionado com uma sustentabilidade das disciplinas obrigatórias que a gente oferece nos cursos de graduação hoje da Exalc, mas que talvez possa vir a oferecer em outras unidades também no futuro. Em relação às comissões estatutárias, é importante que a diretoria fomente, apoie e integre as ações das comissões estatutárias. Hoje nós temos as comissões de pesquisa e inovação, a CPG e a CIP em funcionamento. Nós temos uma comissão de graduação que é ligada diretamente à diretoria, uma comissão interna, e a CSEX, que é a Comissão de Cultura e Extensão, e a Comissão de Graduação, elas estão sendo, atualmente foram aprovadas pelo Conselho Diretor e devem ser, na próxima reunião do Conselho Universitário, elas devem passar para aprovação da universidade, para que elas sejam criadas. Infelizmente, nós não temos um representante no Conselho Universitário para falar por nós ali, né? Quer dizer, tem o representante dos institutos especializados, e que não que essas representações não ocorram, elas existem, mas as afinidades entre os institutos especializados da USP, elas são muito poucas. Os institutos primeiro que o SENA é o único instituto no interior. E os outros institutos todos estão em São Paulo. Então, a gente já tem essa distância física, né, para a nossa interação. Então, procurar apoiar a instauração e a consolidação dessas duas comissões, né, que vai ocorrer provavelmente no início do ano que vem. Sistematizar as atividades de extensão, a gente já tem começado a fazer isso, né, organizar todas as atividades que são feitas. O SENA faz muita atividade de extensão, mas, novamente, elas não estavam, até há pouco, cadastradas no SENA, e nós não tínhamos muito acesso aos editais que vinham da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e até perdendo oportunidades de elaborar projetos e submeter para obtenção de recursos. O planejamento do rol de disciplinas né, de graduação junto à comissão de graduação e assegurar a continuidade delas, né, conforme ocorrem aposentadorias de docentes. A elaboração de cursos de atualização para público externo, parcerias com o setor público e privado. Isso é fundamental que a gente amplie. Alguns docentes têm uma maior penetração, né, no setor público e privado, outros são mais restritos às atividades acadêmicas, e isso é natural, né? As pessoas têm atividades diferentes, e o que precisa é externar, né, as características de cada uma dessas pessoas e a atuação delas nos diferentes setores. Ampliar a atuação com os egressos do SENA. Nós temos quando a gente estava na pós-graduação, nós elaboramos uma busca ativa para ir atrás de todos os egressos da pós-graduação do SENA. Isso foi estimulado pela USP, né? E nós temos hoje praticamente uma listagem de quase todos os egressos do SENA, onde eles estão, o que eles estão fazendo. E a gente observa que nós temos, né, pela formação que essas pessoas vieram a ter, né, a gente acredita que o SENA teve uma grande influência, estão muito bem posicionadas, tanto no setor público como privado, em universidades. Então, uma maior interação com essas pessoas amplia também a área de ação do SENA. Isso a gente considera bastante importante. E sempre trabalhar com ações transversais de inclusão e ampliação da diversidade no SENA, que isso é uma carência que a humanidade tem, e nós precisamos trabalhar nisso, principalmente junto à CIP, mas de uma forma integrada entre todas as comissões do SENA. Sobre as divisões científicas, né, procurar apoiar sempre o cumprimento das funções regimentais e a realização de discussões internas às divisões e interdivisionais,
Essa parte de infraestrutura é uma coisa que é super importante, as divisões definirem, né, as necessidades que tem para que sejam feitos projetos para busca de recursos, entre outras atividades. Elaborar grupos de trabalhos ou comissões assessoras ao CD ou as atividades das comissões, das divisões científicas, desculpa, trabalhando em novas áreas de estratégias de pesquisa e extensão, procurar fomentar projetos em rede, não só envolvendo pesquisadores do SENA, mas através das colaborações todas que nós já temos, né, procurar estimular a formação de novos projetos, talvez uma submissão para um novo edital que possa vir a ocorrer da universidade nesses centros de excelência, que o SENA certamente tem a possibilidade de participar. Bom, rapidamente, esses eram os pontos principais, né, que a gente propôs no nosso plano de gestão. E, para concluir aquilo que a gente apresentou, a gente gostaria de deixar essa mensagem de que a gente considera de extrema importância a valorização dos pontos fortes de todas as atividades, de todas as pessoas aqui da nossa unidade, e a dedicação de todas as pessoas, porque, como eu mencionei, é fundamental a participação de todos, né? Tanto aqueles que são fixos aqui, né, que são os servidores docentes e técnicos administrativos, mas os passageiros, né, os pós-docs, os pós-graduandos, os estagiários e todas as outras pessoas que interagem com a gente. Para que isso norteie assegurar o cumprimento da nossa missão do SENA, sempre com uma grande interação entre as pessoas e setores, para fazer com que a gente desempenhe nossa função como um instituto especializado, que esperamos tenha representação plena dentro da Universidade de São Paulo durante esses próximos 4 anos. Muito obrigada. Em nome da chapa, eu e Fábio, estamos aqui disponíveis para responder a questões. Desculpe o tempo. Eu gostaria de agradecer essa fala inicial da Adriana e o Fábio, convidá-los para a gente dividir a mesa aqui, que nós vamos começar agora perguntas. Como tem bastante gente, eu pediria que as perguntas fossem objetivas e breves, não precisa fazer um discurso, uma palestra, porque senão a coisa não vai, né? E pediria também, obviamente, que, dentro do possível, a Adriana e o Fábio respondessem com certa brevidade. Eu queria só deixar registrado que o nosso diretor já está aqui presente, né? Estava na tese, na TCC, agora está aqui. Queria também falar do YouTube, que nós temos até agora quanto? 28 pessoas. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Essas pessoas podem fazer perguntas, que o Gilson vai transmitir essas perguntas para a gente. Essa interação, essa modernidade, ainda não estou acostumado, mas a gente chega lá. Então, é isso. A pessoa levanta a mão, a Camila vai até lá, leva o microfone, eu só peço que a pessoa... Eu sei que tem muita gente aqui que dispensa a apresentação, mas é bom, eu sou fulano, trabalho em tal departamento, tal local, minha pergunta é essa. Tá bom? De novo, perguntas objetivas, breves e cabíveis. Não adianta perguntar para a Adriana e para o Fábio como eles vão aumentar o nosso salário. Eles não vão saber responder. Tá bom? Então, Camila, por favor. Quem tiver pergunta, pode levantar a mão. Bom dia a todos. Valdemir, da Química Analítica. Estou há 40 anos na Química Analítica, trabalhando com o professor Zagato e o professor Fábio.
A nossa instituição, professora Adriana e professor Fábio, a nossa instituição é reconhecida nacional e internacionalmente. Eu gostaria de saber de vocês qual seria a proposta ou estratégia para melhorar, para ampliar, né, a relação internacional. É relevante mencionar que essas relações são importantes para trazer investimentos para a nossa instituição e intercâmbio de mestrado, pós-doutorado e assim por diante. Qual seria essa estratégia para melhorar essa relação? Porque eu tenho sentido que essa relação tem sido um pouco tímida com relação aos anos anteriores. Oi, Mi, obrigada pela sua pergunta. Eu vou começar, depois o Fábio talvez complete com alguma coisa. Nos seus 40 e tantos anos aqui, você deve ter visto mudanças, né, nessas possibilidades, nesses projetos e nessas interações. As interações elas têm ocorrido, principalmente por conta da atuação de cada docente, né? Acho que é importante essa interação entre a diretoria e a Comissão de Relações Internacionais e também junto ao CANE, para buscar fazer um mapeamento dessas colaborações todas que nós temos. E também uma outra coisa que talvez não venha sendo feito é uma busca por editais internacionais também, para a busca de recursos externos, né? A gente acaba tendo algumas colaborações internacionais com recursos, de novo, sempre por essas atuações individuais das pessoas, né? Isso é um começo, onde a gente busca o que já existe, né? Mas essas discussões internas que a gente precisa promover sempre, né, elas devem visar a busca por novas áreas, novas colaborações que possam vir a estimular uma maior, principalmente uma maior busca de recursos internacionais também, para a gente ir um pouco além, né, dessas agências nacionais que a gente já tem. Mas acho que isso se inicia com discussões com os docentes e uma procura por uma organização e também aquela interação entre as comissões, porque a internacionalização ela permeia tudo, né? Ela permeia a pós-graduação, ela permeia a pesquisa, também a cultura e extensão, e nós temos, então, que buscar essa interação para que a gente consiga fazer, talvez, projetos mais organizados e de maior impacto, talvez, nessa área. Eu acho que seria... Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar. Obrigado também, Mi. Só queria complementar que, durante muito tempo, né, essas cooperações ocorriam no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica, né? E isso ocorria de forma institucionalizada, né? Então, eu acho que o SENA tem bastante destaque individual em termos de internacionalização, iniciativas dos docentes, né, propriamente. Mas eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, institucionalizar isso, né, de ter esses projetos. Eu tenho certeza que, nas áreas de atuação, o SENA é bastante conhecido internacionalmente, né, mas são coisas pontuais. A gente vai para um congresso no exterior, todo mundo pergunta pelo professor Zagato, pelo professor Boaventura, né? Então, as pessoas na área conhecem, né? Mas a gente precisa buscar essas ações mais abrangentes. Bom dia, professora Adriana e professor Fábio. Obrigado pela apresentação. Um dos primeiros desafios que vocês vão ter que enfrentar nessa próxima gestão vai ser encontrar espaços para os novos professores que vão ser contratados. Vocês já têm um plano concreto em relação a isso e podem nos explicar um pouco mais como é que vocês pretendem atuar para encontrar espaços e integrá-los? Obrigado. Obrigado,
Obrigado, Francisco, pela pergunta. Eu, particularmente, acho que nós não temos problema de espaço, conhecendo a realidade que eu vinha, por exemplo, do estudo de Química, né? Então, lá no estudo de Química, você falava, você, docente, tem 2 janelas, né? 2 janelas eram um laboratório de 6 janelas, implicava que ele ia ser dividido por 3 docentes, né? Então, eu acho que a gente tem bastante espaço no SENA. A relação espaço por docente, ela é, talvez, certamente muito maior do que a gente tem no estudo de Química. Então, o que a gente precisa é olhar o uso desses espaços, né? Ver realocações, né? E compartilhamento de espaços, né? A gente propôs aqui de ter esses espaços compartilhados, tá? Eu acho que o caminho é esse. A gente não, né? A gente está vendo como é difícil você construir um prédio novo, né? Quanto isso demora, né? Então, eu acho que é isso, a gente buscar avaliar, né, essa questão de... Isso foi feito na atual diretoria, né, a avaliação de espaços. Né, eu acho que a gente precisa dar sequência a isso e ter readequações. Bom dia, Adriana e Fábio. Quirim, professor do SENA, me apresentando. Vou ser bem direto. Tem essa qualidade, né, às vezes. O SENA é subdividido em divisões acadêmicas, 3. Atualmente sou chefe de uma delas. As divisões não são equivalentes aos departamentos que a maior parte das unidades da USP tem. Às vezes não consideramos como parecidos ou iguais, mas não são. Muitas diferenças existem em termos de tamanho, mas que eu vejo principalmente como um entrave em termos de poder deliberativo. As divisões praticamente não decidem nada. Tudo, enfim, cai para o CD, né? A divisão só pode dar uma opinião. Então, minha pergunta bem direta agora seria: a divisão atrapalha ou ajuda o SENA? E, caso atrapalhe, teria alguma forma de melhorar isso, transformando em departamentos, ou talvez mudanças regimentais em relação a essas divisões? Bom, eu entendo. Primeiro, eu entendo que não departamentos existem apenas em unidades de ensino. E o SENA, não sendo uma unidade de ensino, ele tem divisões científicas. Os outros institutos especializados também são divididos em divisões científicas, né? Nós temos no nosso regimento atual as funções das divisões científicas. E acho que ainda não exercitamos plenamente as atividades que devem ser realizadas pelas divisões científicas. Uma opinião minha, e que acho que compartilho com o Fábio, é que as divisões científicas hoje elas estão muito voltadas às pautas do CD. Então, isso é uma atividade que a gente vem cultivando há vários anos. E as divisões científicas elas são reunidas quando a gente tem uma pauta do CD e a gente discute a pauta do CD, o que, na verdade, deveria ser o contrário, né? As divisões científicas deveriam se reunir, cada uma individualmente, para propor atividades a serem desenvolvidas pelas divisões para o CD ou para, talvez, algum órgão que venha a ser criado aí, que reúna essas atividades mais conjuntas que venham a ser desenvolvidas. Então, além dessas ensas internas das divisões, eu vejo que nós precisamos, na parte científica e de atuação em ensino e pesquisa, também, talvez, a criação de reuniões mais amplas, onde docentes participem para discussão de atividades interdivisões. E talvez a gente precise também rever as nossas divisões científicas no sentido dos laboratórios. Novos laboratórios vêm sendo criados, e, às vezes, nós temos uma sobreposição, ou talvez um laboratório que talvez possa se encaixar melhor numa outra divisão. Eu acho que essas discussões elas têm que ser feitas periodicamente, e talvez seja um momento para a gente iniciar discussões mais amplas
sobre a atuação das divisões. Agora, eu entendo que você fala em relação às diferenças em departamentos, elas têm também relação com as atividades das disciplinas oferecidas, e isso deve ser também uma responsabilidade das divisões, né, de manter o oferecimento dessas disciplinas, seja pela própria divisão, ou seja, através de docentes entre divisões. Não sei se você quer completar alguma coisa, tá bom? Bom dia, professores. Muito obrigado pela apresentação de hoje. Meu nome é Gabriel, sou aluno de pós-graduação, representante discente em alguns conselhos. Eu queria perguntar primeiro se eu posso fazer 2 perguntas. Não, a princípio uma, aí deixa espaço para outros e sobrar tempo. Tudo bem. Tá. Queria agradecer, eu vi que a chapa apresenta grande conhecimento sobre o SENA, e, inclusive, teve uma questão aqui que eu vi da Comissão de Relações Internacionais. A professora, até na resposta anterior que fez ali, falou que muitas coisas aqui partem da questão individual. Cada docente tem que, muitas vezes, ir atrás dessa parceria. Isso é um grande problema que a gente tem em relação aos alunos internacionais, que também parte para resolver dos próprios docentes ou dos alunos se ajudando em como receber esses alunos internacionais. E são problemas que extrapolam um pouco do dia a dia. Por exemplo, quem vai ser fiador desse aluno internacional, quem vai ser responsável por fazer um contrato de telefone se ele ficar menos de 1 ano, coisas assim. Então, a gente queria saber, a minha pergunta seria como que a gestão de vocês pensam em relação a receber esses alunos internacionais. Inclusive, eu vi na gestão que existe um conselho de relações internacionais, e não existe representante discente, nenhum representante de outros, qualquer outra, apenas tem um presidente e o vice. E a gente não tem voz lá, e a gente não sabe muito bem como que ele atua. Então, eu queria saber como que vocês se planejam em relação ao recebimento de alunos internacionais, como poderia ser feito. Obrigado. Então, a Comissão de Relações Internacionais, ela existe, acho que desde 2014, se não me engano. Eu fui a primeira coordenadora dela. Ela é ligada diretamente à diretoria do SENA, e ela tem o apoio do assistente acadêmico, que é o Gilson, que nos... porque cada uma dessas comissões ela tem que ter acesso aos sistemas, né, da universidade. Então, atualmente, quem coordena essa comissão é a professora Maria Vitória. E na época em que eu coordenava essa comissão, a gente era composto por um membro de cada da comissão de pesquisa e da comissão de pós-graduação, e o presidente da comissão atuando no sentido de organizar e promover as atividades de internacionalização do SENA. Nós entendemos que, de fato, existem essas outras atuações que acho que não são definidas como atividades da Comissão de Relações Internacionais, mas que certamente deveriam. Acho que, no momento, a gente não tinha estudantes internacionais, que hoje temos, e esse acolhimento ele tem que ser definido entre os diferentes setores do SENA, para que, de fato, ocorra. Em geral, os pós-graduandos eles devem ser acolhidos pela comissão de pós-graduação, mas os alunos estrangeiros eles são diretamente recebidos pelo apoio da Comissão de Relações Internacionais, em relação à documentação de estrangeiro, à documentação com a Polícia Federal. Isso sempre foi realizado dessa forma dentro da unidade. Se existem dificuldades que estão sendo enfrentadas, nós certamente gostaríamos de ouvir para procurar ter ações para que esses problemas sejam resolvidos, mas elas estão relacionadas ao setor que auxilia, que dá o apoio à Comissão de Relações Internacionais, e ela está relacionada também à pós-graduação. No caso dos pós-docs, a comissão de pesquisa, e no caso dos pós-graduandos, a comissão de pós-graduação. Gabriel, só complementando uma informação, várias coisas do que você disse aí,
foram muito discutidas junto à PRIP, tá? E o assunto é bem complexo, porque não é questão só de você ter moradia e telefone. O que foi discutido na PRIP é que, muitas vezes, as condições de moradia eram muito precárias e você tinha, inclusive, contratos abusivos, né? E daí o que acontece, né, que estava se discutindo qual a competência, né, da comissão, no caso das CIPs, né, e também das comissões de pós-graduação, né, qual a sua competência com relação a isso? Porque você não pode alugar um imóvel no seu nome, ou o âmbito de atuação acaba sendo restrito, né? Então esse assunto tem que ser mesmo bastante discutido, né? Acho que é isso. Eu ia mencionar outro. Tá, mas, Cláudio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Cláudio. Estou no SENA há 36 anos, no Laboratório de Radioisótopos. Parabéns pela apresentação, professora, professor Fábio. A questão é funcionários. Na gestão atual, a gente soube que teve um assunto de distribuição de funcionários. O laboratório A tem 5 funcionários, o laboratório C tem 1 funcionário, o laboratório Z não tem nenhum funcionário, então vamos ver e vamos remanejar esses funcionários. Isso, para nós, funcionário, é um tanto quanto duvidoso de como seria esse processo, né? Então, eu, como funcionário, não vi essa clareza atualmente, na atual administração, de como seria enfrentado esse problema se realmente ocorresse. Se isso vier a ocorrer na sua administração, como é que vocês pretendem lidar com isso? Além das... Você disse que pretende solicitar vagas de funcionários, né? Mas, caso isso não seja pleiteado, essa ideia ainda continuaria na sua administração, se você vier a vencer? Nós... É brincadeira, né? É brincadeira. Então, agora ele quer saber se isso vai ter na sua administração, como vai ser feito, se vai remanejar. Esse é um tema bastante delicado, né? Obviamente, porque nós temos discrepâncias de número de pessoas, assim como de área, né, que o Fábio já tinha mencionado anteriormente. E nós entendemos que a atual diretoria procurou fazer um levantamento. Pelo menos esse levantamento aparentemente existe, mas acho que ações não foram tomadas. Isso é fundamental que ocorra, porque novas contratações a gente espera que venham a acontecer, mas isso não depende da gente, né? A gente tem que, na verdade, fazer essa avaliação do que acontece dentro do SENA, que situação que nós nos encontramos, qual a distribuição de funcionários por docente, a parte administrativa separadamente, acho que você está falando mais de funcionários técnicos, né? E verificar as necessidades e as justificativas que nós podemos vir a ter para novas solicitações. A gente sabe que o SENA tem um grande número de funcionários por docente, comparativamente às outras unidades mesmo da USP, não só os institutos especializados, mas as unidades também. Um instituto especializado que é voltado mais à pesquisa, ele tem, em muitos casos, também uma necessidade muito grande em relação à manutenção de funcionários especialistas em diferentes tópicos, que são áreas mais de ponta e que exigem essa especialização maior de funcionários que venham a manter as atividades de pesquisa em funcionamento e no treinamento das pessoas que vêm a desenvolver. Então, primeiro, é fundamental que a gente pegue esse levantamento ou atualize esse levantamento e discuta com as pessoas
as necessidades e as possibilidades. Uma mudança, eu pegar você, Cláudio, e tirar você do seu laboratório e levar você para outro laboratório, muito provavelmente não vai ser possível, porque você tem as suas especialidades e você tem a sua dinâmica de trabalho. As pessoas que estão desenvolvendo as suas atividades e que contribuem para aquele laboratório, talvez possam, em alguns casos, contribuir também com atividades, parcerias com outros laboratórios, o que eu acredito já exista. Mas é preciso ser feito esse levantamento e a gente precisa ter um pouco de coragem para discutir isso abertamente e ver o SENA como a unidade maior do SENA, onde a gente, como eu mencionei anteriormente, todos nós somos importantes e todos nós desempenhamos uma função. Se nós temos carência de funcionários e nós temos como justificar essa carência, de mostrar, ó, nós temos 7 novos docentes e nós não temos funcionários especializados para apoio a essas atividades. Então, talvez a gente tenha justificativas para ter uma ampliação no quadro de funcionários, mas talvez a gente também tenha funcionários que possam ser movidos de uma área para outra, obviamente, através de uma conversa, de uma discussão e de uma concordância, né? As pessoas, muito dificilmente, você obriga uma pessoa a sair daqui e ir para lá, porque isso não é produtivo, né? A gente tem as nossas peculiaridades, as nossas afinidades. Então, eu acho que a gente tem que atacar isso de uma forma com coragem e com clareza, com transparência, para que as pessoas entendam, né, a distribuição e a atuação de cada pessoa. Talvez compartilhar funcionários em parte de seu período, quando for necessário, e, se for dentro das atividades, a gente tem funcionários que têm essa mobilidade, né? Nós já tivemos algumas mobilidades aqui que deram certo, né? Então, acho que é uma questão de diálogo entre as pessoas, diálogo aberto, né, para que a gente possa, de fato, colocar todos os problemas e soluções propostas na mesa e avaliar essas possibilidades. Completo? Só, isso que a professora Adriana comentou, né, nós chamamos no plano de gestão de diagnóstico participativo, né? Então, isso é proposto para funcionários, para sessões técnicas. Eu acho que a gente precisa ouvir os funcionários, precisa levantar as demandas, né, para a gente buscar soluções para isso. Cláudio, mais ou menos na mesma linha do que eu respondi para o Francisco, né? Eu, como docente do estudo de Química, eu tinha uma funcionária que atendia 3 laboratórios de pesquisa e curso de graduação. Então, a gente tinha uma funcionária uma vez por semana, né? Então, é claro que isso não é adequado, né? E quando eu cheguei aqui no SENA, eu falei, nossa, que maravilha, né? E lá na Química a gente tem funcionários excelentes. Eu falei, é outro mundo, né? Então, a gente tem uma realidade que é bem diferente. O professor Hernani, o professor Martinelli sabem da dificuldade de conseguir um novo funcionário. Então, não é por esse caminho que a gente vai ter que seguir. A gente vai ter que conversar, né? Eu acho que não é nada na canetada e falar, você vai. A gente tem que conversar, a gente tem que entender as demandas, tem que entender as soluções que a gente tem internamente. A Simone tinha pedido primeiro. Bom dia, meu nome é Simone, sou secretária da DEVECO. A minha pergunta é sobre controlados. Hoje o SENA tem a licença da Federal e do Exército. O SENA não tem a licença da Polícia Civil. E tem muitos produtos que são controlados pelo Exército e pela Federal e pela Civil. E, alguns meses atrás, ocorreu essa coisa aí do metanol, e tem umas empresas que não estão mais vendendo produtos para a gente, porque precisa das 2 licenças, no caso da Federal e da Civil, e como o SENA não tem da Civil, eles não estão fornecendo esse material, porque a gente não tem essa licença. Então, a gente está tendo uma certa dificuldade, né, para adquirir certos produtos, e, com isso, a gente vem fechando um leque, né, para ir atrás de preços menores de certos produtos.
Então, a minha pergunta é, o que vocês pensam em fazer para que o Sena venha a ter essa licença da Civil, para que o leque se abra novamente de vendedores, para poder a gente conseguir um preço melhor de certos produtos? Obrigado, Simone. Eu acho que esse é um problema que a Universidade de São Paulo tem que enfrentar como um todo, né? Eu acho que não é um problema de unidades, né? Isso é geral, né? Tem muita coisa para ser discutida aí. Na última reunião da Sociedade Brasileira de Química, foi feita uma moção contrária a essa atitude que foi tomada com relação aos produtos controlados pelo Exército. Não tem nenhum sentido uma pessoa do Exército ou uma comissão do Exército decidir que você não pode ter ácido nítrico porque esse ácido nítrico está fora da validade. Qual é a validade de um frasco de ácido nítrico? A própria Merck já alterou o prazo de validade em função disso, né? No laboratório de química analítica, a gente usa ácido nítrico, destila, purifica o ácido nítrico. Não tem sentido nenhum. A validade no rótulo ela não serve para nada. Então, foi feita uma moção junto à Sociedade Brasileira de Química, porque isso tem que ser discutido perante o Exército. E isso tem que ser conduzido pela USP, né, e pelas universidades, porque todas sofreram isso. Quem propôs essa moção foi um docente do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, né? Então, não é um problema do Sena, é um problema global, é um problema grande, né? E a gente precisa ter esse amparo da universidade. Marília, da biblioteca. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria complementar o que o Cláudio falou. À época, o levantamento foi feito, não erroneamente, mas inadequadamente. Nós não fomos informados de nada e veio um questionário para ser preenchido, inclusive com a data que você vai se aposentar. Pegou todo mundo de surpresa e muita gente nem respondeu o questionário, nem devolveu nada, ficou por isso mesmo e viramos as costas, obviamente. Então, eu acredito que é só uma questão de discussão mesmo. Vamos sentar, vamos conversar, todos os funcionários, a grosso modo, para os 137 docentes atuais, né, com os novos 7 que vão chegar, eu fiz uma continha aqui, mas são 3 funcionários para cada docente. Então, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver um remanejamento, uma readequação de habilidades, inclusive, é muito louvável e aceitável por todos, pela direção e pelos funcionários também. Só isso, obrigada. É só dizer que esse é o participativo, né, Marília? Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Felipe, técnico do melhoramento de plantas. Eu sou o representante dos funcionários pela DVProd. Eu vou puxar a corda aí do Cláudio sobre os funcionários. Em decorrência disso, eu também faço parte da comissão de T&D. E em poucas atividades que eu já participei, eu percebi que os recursos que a gente tem para o T&D são escassos, pelo menos atualmente. E eu queria saber, de início, se vocês têm o apoio, né, a intenção de apoiar aí o desenvolvimento do aperfeiçoamento dos funcionários, quais as propostas em geral para isso, inclusive estimulando maior aí o apoio do T&D. É fundamental a atualização das pessoas e, como eu mencionei, o trabalho dos servidores técnicos e também dos administrativos tem que ter sempre essa atualização. A USP criou, né, a Escola de Gestão e tem atuado nesse sentido da promoção de treinamentos globais para diferentes setores e para diferentes demandas. A gente tem ouvido aí nas apresentações das chapas que me parece que as 3 chapas pretendem manter essa atuação da Escola de Gestão e ampliar essa Escola de Gestão para, talvez, demandas específicas, para elaboração de grupos para diferentes áreas.
talvez não seja o caso das especificidades do corpo técnico, né, que trabalha mais na área de pesquisa e que talvez precise de treinamentos mais específicos e que são necessários. Nós acreditamos que, dentro do orçamento do SENA, nós podemos discutir as necessidades também do treinamento dos funcionários para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, porque é fundamental que os docentes estejam atualizados nas suas áreas de pesquisa, mas que eles tenham o apoio de um técnico de laboratório especializado e que consiga transmitir todas as metodologias que são necessárias para o desenvolvimento do trabalho, tanto dos pós-docs como dos pós-graduandos e dos alunos de iniciação científica que estão iniciando o seu trabalho. Então, o trabalho dos técnicos de laboratório é fundamental na eficiência do trabalho dos pesquisadores, que é o que toca o SENA, né? Então, como eu falei anteriormente, todo esse conjunto, né, cada pessoa tem que estar trabalhando e tem que estar dando o seu melhor na sua atividade. E se essa pessoa requer um treinamento, se ela sente a necessidade de um aprofundamento ou um treinamento seja necessário, nós precisamos fazer também um levantamento sobre isso, e as divisões são certamente responsáveis por trazer isso para a diretoria, para que seja feito um planejamento anual de recursos, para que as pessoas possam se especializar ou se atualizar nas suas áreas, tanto na parte técnica como também na parte administrativa, que a gente sabe que também tem grandes demandas aí para novas necessidades. Olá, bom dia. Eu sou o Alex, sou representante dos pós-docs do SENA. E como essa semana a gente está aproveitando para discutir a classe dos pós-docs, o reconhecimento do nosso trabalho perante a USP, perante o SENA, a minha discussão que eu trago é essa forma de valorização como atuante na pesquisa no SENA, principalmente voltado na área de orientação e coorientação, de iniciação científica, mestrado, doutorado. Particularmente, eu já orientei dentro do programa de pós-graduação do SENA, só que um entrave burocrático para orientar, para mostrar que a gente está atuando dentro do programa de pós-graduação é enorme. Assim, a chance de orientar é menos provável do que orientar ou orientar dentro do programa de pós-graduação. E a gente tem uma atuação muito forte em auxiliar os pesquisadores a orientar e orientar. Então, seja na falta por motivos de reunião, viagens e etc., como também na nossa intenção de ser profissionais melhores. A gente tenta sempre buscar aprimorar nosso conhecimento. E ser atuante e reconhecido, seja na orientação, coorientação, ou fazer parte do programa de pós-graduação, isso conta bastante para o nosso currículo, já que o SENA tem um conhecimento 7 da CAPES, e isso é muito importante para propostas futuras, seja nas indústrias, seja no mercado de trabalho ou para concurso público também. Então, qual é a proposta que vocês poderiam dar agora para melhorar esse reconhecimento dos pós-doutorandos dentro do SENA? Obrigado. Oi, Alex, obrigada pela sua pergunta, os seus comentários. Eu compartilho completamente com você tudo o que você falou. Como eu mencionei no começo, nós temos atualmente 30 docentes, que em breve se transformar em 37, e nós temos 40 pós-docs atualmente no SENA. Então, a gente duplica, quase, né? A gente quase que duplica o número de docentes, porque um pós-doc ele poderia ser um docente, ele só não foi porque a academia não consegue assumir toda essa formação que nós estamos tendo. Mas vocês estão aqui ainda numa fase em que estão desenvolvendo projetos individuais de pesquisa de vocês, mas é fundamental que, além da pesquisa que vocês desenvolvam, que vocês se envolvam em todas as atividades, que vocês aproveitem esse momento onde vocês ainda não têm a responsabilidade do docente, para que vocês entendam o funcionamento da universidade e que vocês participem o máximo possível.
A gente vê, né, a gente tem ouvido também aí as discussões com as chapas, você tem feito o papel aí de representar os pós-docs do Sena nas suas perguntas, eu acho que a gente tem que, de fato, conseguir posicionar melhor. Eu vejo que, no exterior, em vários laboratórios onde eu estive, bom, tanto os pós-docs como os pós-graduandos, eles são profissionais, né? Eles não são bolsistas, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, que também, claro, não depende do Sena, mas são questões de leis trabalhistas e etc. Sendo específica na questão da pós-graduação, a gente também, todo mundo sabe que os cursos de pós-graduação são avaliados pela CAPES, né? E a CAPES tem uma numerologia lá para as avaliações dos programas, né, das áreas de concentração e das atividades da pós-graduação. Eu fui presidente da CPG por muitos anos e a gente sempre teve que lidar com essa questão, não é um problema, com essa questão. Querer trazer os pós-docs para orientação e para colaboração maior, até no lecionamento de disciplinas, etc., mas existem barreiras da USP e barreiras da CAPES em relação ao número de docentes e o número de docentes externos, porque, se você for credenciado no programa, você será um orientador do programa. E existem restrições em relação a isso. Então, a gente tem que lidar com esses números, porque também a gente quer que o nosso curso se mantenha como um curso 7. Mas, coorientações, não existe restrição na coorientação. Pelo menos não existia até o momento em que eu fui da coordenação do programa até lá. Então, eu vejo que isso é uma questão de discussão, mais uma vez, né, de entrar em contato com os coordenadores da pós-graduação, com a comissão de pós-graduação, trazer a sua proposta e, junto ao orientador do aluno, mostrar, de fato, que você está atuando e que esse compartilhamento de responsabilidades é importante. Às vezes, nós temos algumas regras internas, o pós-doc é do mesmo laboratório, então ele não deve ser, mas, de novo, questão de discussão, questão de trazer o problema e de procurar dar o reconhecimento às pessoas que em muitos casos, estão desempenhando a função. A gente sabe que os pós-docs são fundamentais e que eles exercem essa função mesmo do dia a dia do laboratório, né? Então, esse reconhecimento é fundamental. A gente certamente gostará muito de ouvir vocês e procurar, inclusive, trazer vocês para, talvez, até outras comissões, que seja como propor, né, aos presidentes das comissões, que seja como, como participar, pelo menos na primeira parte das comunicações daquela comissão, porque vocês fazem parte de todas as atividades, assim como os docentes fazem, né? Então, é super importante a gente conversar mais sobre isso e ouvir mais a vocês, que é um grupo, e a gente se multiplica, a gente pode aumentar o número de projetos, né? Até a submissão de projetos, a gente fala sobre isso, né? Que a universidade talvez precisasse garantir, até para a responsabilidade para que os pós-docs adquiram essa responsabilidade de coordenar projetos de pesquisa menores, pequenos, né, para que eles, de fato, exerçam a atividade docente já antes de serem, de fato, contratados, tanto como docentes, como em atividade no setor privado, setor público, e em outras atividades que vocês venham a desenvolver. Mas é fundamental, e nós compartilhamos plenamente com esse problema que existe e com essa situação em que os pós-docs ficam dentro tanto da Universidade de São Paulo, mas acho que todas as universidades estaduais e federais que a gente tem no Brasil. Só um momento. Nós estamos chegando perto das 11h30, mas não está escrito em pedra que nós precisamos terminar às 11h30. Se houver mais questões, a gente pode estender um pouco mais, e o mesmo será feito com a chapa na sexta-feira. Tudo bem? Tudo certo? Então, de quem a pergunta? Adib. Bom dia a todos. Eu sou Adib, 40 anos de USP e Sena. Eu vou fazer uma pergunta com os
4 chapéus que atualmente eu estou exercendo aqui no Sena. Chefe de divisão, chefe de seção técnica, co-presidente da CPG e responsável por um laboratório. Muito das discussões que foram levantadas aqui, as questões, envolve. Vocês estão falando de interação e discussão. Eu queria saber como que vocês enxergam essas interações. Vai ser direto com os envolvidos ou qual o papel, trazendo a questão do professor Krai? Qual o papel da divisão científica? Qual o papel da comissão de pós-graduação? Como que nós, eu digo nós, vamos colaborar com a administração? O que vocês esperam de colaboração? Oi, Adib, obrigado. Imaginei um chapéu mexicano aí, né? 4 chapéus. Adib, a gente fez uma... enquanto você perguntava, né, eu fiquei pensando que aquele comentário, né, que o bom juiz de futebol é aquele que não aparece, né, que você não está. Idealmente, acho que a diretoria não deveria aparecer, né? Ela deveria atuar em muitas frentes, mas ela não deveria ter... porque o número de tentáculos é grande, né? Eu sei que não é assim que funciona. Mas o que a gente está propondo é que as discussões sejam fomentadas nas divisões. Se você olhar a divisão científica, né, o regimento da divisão diz que as divisões têm que discutir e trazer demandas para o CD. O que acontece hoje? O CD discute e manda demandas para as divisões. Então, as divisões têm que ser mais atuantes, né? Então, esse é o estágio em que as discussões vão acontecer, né? Então, quando a gente fala de diálogo, a gente diz não só diálogo com a diretoria, né, mas fomentar diálogo internamente, né? A gente quer propor projetos em rede. As divisões têm que conversar entre elas, né? Porque, senão, vocês viram, a agência FAPESP divulgou hoje um edital CEPID, submissão até 27 de janeiro. Né? São 200 milhões de reais, o que contempla aproximadamente 5 projetos. Quem já está com o projeto articulado vai ter tempo de fazer isso. Quem não está, né, menos de 3 meses com recesso de final de ano no meio e burocracias. Né? Então, esse diálogo tem que ocorrer dentro das divisões e interdivisionalmente. Bom dia a todos, meu nome é Gabriele, eu sou uma das representantes discentes da CIP. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à proposta do plano de vocês em prol dos alunos. E nas 10 páginas da proposta, eu senti falta porque os alunos foram citados só 2 vezes. E a gente sabe que a gente passa por algumas inseguranças na pós-graduação em relação à bolsa, em relação ao pertencimento na unidade, em relação a questões de saúde mental. E eu queria saber se vocês têm alguma meta em prol dos alunos. Bom, a sua questão é um pouco ampla, né? Em prol dos alunos, eu acho que, como eu mencionei anteriormente, o Sena é composto por docentes, funcionários, alunos, pós-docs e graduandos. Os alunos de pós-graduação, em geral, estão relacionados à comissão de pós-graduação, que é quem gerencia a atividade dos alunos. Nós temos também a atuação mais recente, né, da CIP, que está relacionada mais a acolhimento, a diversas questões relacionadas mais ao bem-estar das pessoas, né? E essa interação que nós propomos aí entre as comissões, ela visa justamente isso, né? Que a gente tenha discussões mais amplas sobre propostas e ações mais globais entre as diferentes comissões que existem, né? Até para
promover maiores discussões entre os alunos, com os pós-docs, com as comissões e o desenvolvimento dessas atividades. De novo, né, diagnósticos são necessários para a gente conhecer as dificuldades e as demandas que existem por parte dos alunos, que acho que é o maior, a maior classe que nós temos dentro do SENA são os alunos de pós-graduação, que atualmente acho que são 122 alunos no programa do SENA, fora os alunos do PPGI e de outras credenciamentos que os docentes tenham em outros programas. Então, levantamento dessas demandas, sempre a escuta dos problemas, que seja trazida principalmente pelas comissões e também pelas divisões, né? Porque os alunos também fazem parte das divisões e têm os seus assentos em todas essas comissões. Então, é importante essa reunião dos alunos para que eles mesmos tragam propostas e demandas que eles tenham para que sejam analisadas e para que seja possível a solução de problemas e a discussão dos mesmos. Nós temos uma pergunta que veio pelo chat do YouTube. É do Cleuber. Tranquilo. O Cleuber, que ele é funcionário lá do Laboratório de Isótopos Estáveis e atua também na Central Analítica e IRMS. Ele pergunta: como pretendem potencializar as centrais no sentido de pleitear recursos junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para a aquisição de novos equipamentos? Obrigado, Kleber. A atual diretoria, né, tomou a iniciativa de unificar as centrais analíticas. Eu participei do grupo aí talvez possa chamar de grupo de trabalho, né, que discutiu isso. Apoiei veementemente, porque não faz sentido nós termos 4 centrais multiusuário, né, no Instituto. A gente tem que ter uma central forte que atende a tudo. Então, só essa questão da unificação, né, ela já nos qualifica melhor a concorrer a esses editais, né? Por exemplo, eu organizei na última chamada um pedido de manutenção. E a dúvida é se eu, como presidente, atualmente eu sou presidente de uma das centrais, se eu poderia incluir demandas de equipamentos de outras centrais. E foi difícil conseguir essa informação, né? Na verdade, aquela questão, aparece lá um texto copiado e eu terminei sem saber se poderia ou não. Então, isso é um entrave, né? A gente precisa ter essa central unificada, essa central forte, né? E concorrer junto a esses editais, não só da reitoria, mas editais FINEP. A gente tem que estar preparado para isso quando eles aparecerem, porque é sempre assim: apareceu, publicou hoje, 27 de janeiro é o prazo limite, né? Então, não é a hora da gente pensar em se estruturar, a gente já tem que ter estruturado. E a gente está falando em várias frentes, né, de planejamento, né? Então, a gente tem que também discutir isso. Que equipamentos a gente precisa no parque multiusuário, no SENA? Não é a hora que aparece o edital, vamos ver o que a gente vai pedir. A gente tem que ter essas prioridades, né, previamente discutidas. Oi, bom dia. Sou Renata, sou da área de comunicação do SENA, 22 anos aqui na casa. A minha pergunta é a seguinte: é notório que o SENA precisa de melhorias de um espaço social aqui dentro. Não comporta mais a sedinha, não comporta mais os nossos cafés, a exposição de pôsteres quando tem simpósio, enfim, precisa de uma melhoria estrutural naquilo. Então, assim, a gente pode contar com os senhores para correr atrás de recursos para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no lugar daquele campinho de futebol, que eu acredito que vai ser muito mais proveitoso, tanto para as atividades da PRIP, como a yoga, o pilates, as atividades que a gente não tem um espaço apropriado para isso, e também para as atividades, quando tiver um café, quando tiver um almoço, tiver alguma atividade da pós-graduação, que possa também ser feita nesse espaço. Acho que vai aumentar muito mais o uso daquilo e acho que vai ser muito mais proveitoso. Se a gente pode contar com os senhores para correr atrás de recursos para isso, né? Então, como eu mencionei anteriormente,
um levantamento das necessidades. Primeiro, a gente tem a manutenção das diferentes edificações que existem, que a gente precisa fazer um levantamento dessas demandas, sistematizar todas as solicitações, e também para novas áreas. Como nós mencionamos, a gente considera bastante importante ter áreas de convívio, né, áreas participativas. O Sena tem uma restrição de espaço, a gente sabe disso, né? A gente está no cantinho aqui, né? A gente não consegue sair para lugar nenhum. Mas também nada impede que a gente faça um melhor aproveitamento das áreas, adequar conforme as necessidades que existem e as demandas aí de toda essa comunidade, que eu acredito seja maior do que, eu estou chutando agora, que eu não fiz a conta, mas mais do que 400 pessoas aqui dentro do Sena, né? O que, inclusive, impressiona muita gente que vem no Sena, porque achava que o Sena era um predinho aí, né? Outro dia veio um pessoal da reitoria aí para recepcionar os novos funcionários, acho que não sei se você estava junto, e eles vieram e falaram assim: nossa, fiquei impressionada, pensei que o Sena fosse um predinho, assim, num cantinho do campus, num cantinho da Exalc. Eu falei: nossa, gente, o pessoal de São Paulo precisa vir aqui um pouco mais, né, para conhecer o que a gente tem aqui, né? Mas, enfim, certamente a gente precisa, e a gente precisa, inclusive, nos prédios, procurar tentar ter áreas de convívio das pessoas, porque a gente não tem, né? A gente quer comer, a gente come aí sentado na escada, sentado no... Né? Isso é fundamental. A gente já teve épocas em que a gente tinha muito mais procura por reuniões, e acho que agora está retornando isso. Então, a gente precisa elaborar um projeto e apresentar justificativas de uso, onde que isso vai melhorar o desempenho do Instituto em todas as suas atividades, né, seja na parte de bem-estar das pessoas, seja no lazer mesmo, né, entre atividades, seja nas comemorações, que todo lugar tem que fazer isso, e procurar adequar aqui. Se não existe espaço dentro do Sena, de novo, né, procurar uma interação melhor com a Exalc, porque se a gente acha que a gente tem espaço suficiente, a Exalc tem muito mais do que nós, né? Então, e nós já conseguimos, né, cessão de alguns pedaços. É difícil, todo mundo se apega às suas áreas, mas eu acho que uma boa interação, principalmente dentro do Conselho do Campus, né, onde a gente tem a participação do diretor do Sena, o diretor da Exalc e a prefeitura do campus. Eu acho que essa área de convívio, né, essa parte de convívio entre as pessoas tem que ser trazido e é importante para todo mundo, né? Então, assim, certamente existe um compromisso nosso de procurar melhorar esses espaços. A gente, numa determinada ocasião, já conversou, inclusive, com a Marília, de projetos antigos que a gente tinha, de ligar, que existem no Sena, né, mas que nunca foram concretizados, de ligar a área da biblioteca com a central de aulas para tentar procurar. Hoje foi feito, né, essa iniciativa da reitoria desses centros, dessas áreas, que são áreas pequenas, né? Para nós não modificou em grande coisa, né? Modificou, acho que melhor para a dona do trailer, que tem ali um espaço mais adequado para ela receber as pessoas que estão ali se alimentando. Mas a gente tem muita carência disso no Sena. Realmente a gente tem que lutar por isso, mas isso requer discussões e elaboração de projetos para solicitação de verba junto à reitoria, porque certamente eu imagino que isso não seja possível fazer com o orçamento do Sena, mas a gente tem ouvido também, junto às chapas que vêm se apresentando, da importância da gente ter a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura da universidade, né? Então, acho que isso vai permear todas as ações, aí, a gente procurar ter melhores locais de convívio entre as pessoas, que isso é super importante no conhecimento entre as pessoas e no desempenho das nossas funções. Você vai fazer alguma coisa? Olha, então, vamos fazer agora perguntas bem rapidinhas, porque já está... Né? Então, Ítalo e... Hernani, você vai fazer uma pergunta? Tá.
Então, Ítalo e tá bom. Bom dia, eu me chamo Ítalo, sou doutorando em Ciências no Laboratório de Ecotoxicologia. Atualmente estou participando de algumas das comissões como suplente, mas tenho participado de algumas das reuniões. E assim como a Gabi mencionou acima, a gente sentiu um pouquinho de falta no plano de gestão de vocês em relação a alguns benefícios para os alunos. Mas, estreitando mais, afunilando mais a pergunta, eu já apresentei uma dessas questões na reunião do CD e não tive uma resposta bem dada. E eu queria saber de vocês, caso eleito, qual seria o planejamento em relação à moradia estudantil que a gente tem no campus. Tá? Hoje é a Exalc que, teoricamente, toma de conta a prefeitura, e a gente já teve a resposta dizendo que eles queriam fechar, né, a casa estudantil da pós-graduação, e a gente sabe que muitos estudantes, quando chegam de outros estados, de fora, ficam sem locais para ficar, e essa moradia ela seria um local ideal para isso, certo? E a gente sabe que a Universidade de São Paulo está querendo fechar as moradias estudantis, e eu queria saber, vocês como diretores e vice-diretores, qual seria o planejamento de vocês para tentar, pelo menos, ajudar a gente a reverter essa situação? Porque, de fato, a moradia estudantil hoje ela é necessária para os estudantes. E ela não é somente um gasto, mas sim ela é uma coisa necessária. Ítalo, obrigada pela sua pergunta. Bom, a questão da moradia, tanto de graduação como de pós-graduação, eu acredito que você esteja mais se referindo à pós-graduação, ela é, de fato, ligada à prefeitura do campus, né? Como eu disse, o Conselho do Campus ele é composto pelos diretores das 2 unidades, atualmente, né? E o prefeito do campus, que formam a base do Conselho do Campus, claro, com a representação também de docentes e funcionários e alunos. Mas a responsabilidade pela moradia estudantil é da Prefeitura do Campus, que está ligada diretamente à reitoria da USP. Então, sendo membro do Conselho do Campus já há muitos anos, eu tenho acompanhado esse tema, e é um assunto bastante delicado que é discutido, e, no caso, em particular, do campus Luiz de Queiroz, a moradia estudantil dos pós-graduandos ela é numa área distante, né, do campus. Existe um problema sério de segurança lá, que a USP, o campus, ou a prefeitura do campus, não tem condições de prover a segurança devida. São poucas casas, não tem uma infraestrutura para um grande número de estudantes, e essa questão da distância, o transporte também, que o campus tem que prover. Em relação a isso, a Universidade de São Paulo, através da PRIP, tem procurado trazer, em vez da moradia, apoios à permanência, tanto dos alunos de graduação como os de pós-graduação. Isso é mais recente. Anteriormente, só existiam apoios para alunos de graduação. Então, também a questão da moradia estudantil da graduação também não é suficiente para os alunos, né? Então, foi criado esse apoio, porque, bom, tanto alunos preferem morar fora de campus, como existe um número limitado de vagas para esses alunos. Toda a distribuição dos alunos é feita através de análises socioeconômicas, e a PRIP foi responsável pela inclusão de um número de apoios à permanência considerável para a graduação maior, mas para a pós-graduação isso foi uma possibilidade que surgiu a partir da criação da PRIP, que isso não existia. Então, essa é uma forma que a universidade está lidando com os sistemas de moradia, pelas dificuldades que existem de manutenção dessa moradia.
É uma questão delicada e que não depende do diretor do SENA resolver essa questão. Como eu mencionei, isso está relacionado à prefeitura e diretamente à reitoria da universidade. A gente entende as dificuldades que existem de ambos os lados, tanto da universidade como dos alunos. Eu acho que uma possibilidade de um maior número de auxílios para a permanência desses estudantes em situações mais vulneráveis é uma forma de procurar auxiliar os alunos que estão com dificuldades. Não sei se o Fábio tem alguma complementação. Bom dia, Fábio e Adriana e Fábio. Não vou tomar muito tempo, é só para cumprimentá-los pela disposição em oferecer essa chapa, e ter apresentado aqui o plano de vocês e desejar, em nome da diretoria, sucesso na eleição. É isso. Eu ia fazer um comentário, mas vou deixar para outra oportunidade. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, eu, no começo dessa reunião, eu pedi para que não houvesse nenhum tipo de agressividade ou lavação de roupa suja, mas tem alguns funcionários que parece que não entenderam muito bem, e eu vou pedir permissão à Adriana e ao Fábio, porque a diretoria foi citada vilmente, e eu acho que eu tenho o direito de responder, como vice-diretor, já pedi anuência ao meu diretor. Pena que a Marília e o Cláudio saíram, porque eu gosto de falar as coisas olhando na cara. Eu acho totalmente deselegante e descabido vir numa reunião e acusar a diretoria de falta de transparência quando algo não foi feito. Ninguém remanejou nenhum funcionário. Agora, o que é mais grave aqui no SENA é a falta de profissionalismo. Professor Boaventura, eu pergunto ao senhor, se eu perguntasse ao senhor, como vice-diretor, quantos trabalhos o senhor publicou esse ano, o senhor ficaria ofendido? Então, quer dizer, o diretor e o vice-diretor não têm autoridade de passar uma lista perguntando alguma coisa, porque alguns funcionários que não têm nenhum profissionalismo se sentem ofendidos. Na primeira reunião que a gente teve com os funcionários, foi o mesmo comportamento. Alguns funcionários não entendem a autoridade de um diretor e de um vice-diretor e se comportam de uma forma totalmente não profissional. Então, eu achei esse ataque covarde, oportunista, porque tanto o Cláudio quanto a Marília conhecem o meu telefone, o telefone do Hernani, o meu. Era só me parar no corredor e perguntar. Agora, vim numa reunião cuja a função é totalmente outra para fazer a acusação, depois levantar e ir embora, é muito fácil. Então, eu realmente espero que isso não aconteça na outra reunião. Porque, se acontecer, eu vou pedir permissão aos candidatos e vou responder da mesma forma. O que falta aqui no SENA é profissionalismo de alguns funcionários, não são de nenhum docente. Nenhum docente faltou reconhecer a autoridade minha e do Hernani, que foi nos incumbida pelo Estado. Nós fomos eleitos, nós não estamos aqui de graça. E isso que sirva para os próximos diretores. Parte dos funcionários precisa reconhecer a autoridade da diretoria e se comportar como tal. Em vez de atrapalhar, ajudar. E eu espero que essa mensagem, a Rádio Corredor, leve ao Cláudio e à Marília. Eu só espero isso. Final de mandato, eu estou cansado dessa história. Os funcionários do SENA, a minoria, precisa entender que existe autoridade. E que as pessoas que estão aqui sentadas nessa cadeira vão fazer valer essa autoridade. Porque senão isso aqui vira uma bagunça. Desculpa, dito isto, eu só queria agradecer imensamente a participação de todos. Eu acho que foi um debate foi uma conversa muito boa, que o Fábio e a Adriana colocaram suas posições e vocês, educadamente, colocaram
a opinião de vocês. O Ítalo e a moça, que eu esqueci o nome, falaram, não, os alunos não foram muito citados. Tal. É normal. Agora, você não pode falar, os alunos foram pouco citados, vocês não têm transparência. Isso é absurdo. Né? Então, eu agradeço pelo bom comportamento da maioria de vocês e espero vê-los sexta-feira que vem, às 10 horas, com essa mesma prerrogativa. Se os candidatos se sentirem agredidos, eles têm todo o direito de resposta, mas a diretoria também tem. Chumbo trocado não dói. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que no dia 19 tem um debate educado, civilizado entre as duas chapas. Né? E, já que está no YouTube, vai viralizar a minha fala, então dá bastante like, se inscrevam no canal. O nome de like já subiu. Então, é assim, a diretoria bateu, levou. Foguinho na casinha. Eu agradeço imensamente a todos. Muito obrigado. Eu só queria agradecer a todos vocês pelas perguntas, tá? A gente estava com receio de que não pudesse ter ninguém, né? E com a expectativa de que o anfiteatro estivesse lotado. Fiquei muito feliz de vê-los aqui e a gente está disponível para conversar, discutir os outros aspectos que a gente não pôde fazer aqui por limitação de tempo. Obrigado. Só complementando,